Santos, muito bom dia, cidade. Atenção, professores. Atenção, educadores de Rio Real. Você que estava esperando por esse momento, ontem com a gente esteve aqui o presidente do Sintesp, viu? Já estamos ao vivo também no nosso Instagram, @RobsonTopadinho36. Vai lá no Instagram, segue a gente na moral. Vai lá também, segue a gente também. Lá se inscreve no canal no YouTube, Topadinho Cast. Dá essa moral pra gente. Brevemente tá chegando aí o Topadinho Cast, viu? Com entrevistas diárias, também reportagens diárias e muito mais para vocês. Ontem aqui nos estúdios da Real, o presidente do Sintesp Federal disse que está faltando diálogo, falou que a gestão criou expectativa, falou que o prefeito esteve aqui, inclusive disse que ia pagar os precatórios. E aí essa ducha de água fria agora também com o parecer da Justiça de Rio Real com a negativa do pagamento dos precatórios. Vamos virar a câmera aqui com a gente o procurador do município, o doutor Raul Francis. Já com a gente, vamos trazer o bom dia dele e entrar nessa seara que muitos professores também perguntando a respeito, falando, negou, mas pode criar uma lei municipal. Foi feito isso lá na cidade de Cardeal da Silva. Doutor Raul, muito bom dia. Bom dia, Robson. Bom dia a todos os ouvintes. Em especial, tenho certeza que os professores que estão aí acompanhando o programa, esse programa de grande audiência, líder de audiência da Rádio Real FM. Doutor Raul, primeiro vamos falar a respeito aí da negativa, né, aqui do juiz da nossa comarca, doutor Euler. Os professores entraram aí com essas ações, várias ações, e foi negado. Ontem o presidente do Sintesp disse que o juiz seguiu o que a prefeitura pediu. O que foi que aconteceu a respeito aí dessa negativa? Como vocês aí da prefeitura, o senhor que é o chefe aí, o procurador do município, né, do jurídico da prefeitura, pode falar aos professores que nesse momento estão nos ouvindo. Então, Robson, primeiramente, só a título de audiência do seu programa, como é muito grande a audiência, e eu agradeço a oportunidade, agradeço a direção da rádio, a vocês aqui pelo espaço. É muito importante passar essa mensagem, essas informações para todos, não só os professores, como toda a população, porque é um assunto que atinge toda a população, todos têm interesse nesse assunto do precatório. E quero dizer a você que vou buscar usar aqui uma linguagem mais simples, né, menos técnica, para que as pessoas entendam melhor. Inclusive, o próprio presidente do STF, Luiz Barroso, ele está lançando aí o Pacto Nacional da Linguagem Simples no direito, que para que os advogados, os operadores de direito, falem a linguagem mais simples, para que as pessoas entendam melhor durante, até como aqui a gente está numa entrevista. E outra coisa também que eu quero passar para você e para todos que estão nos ouvindo, é que Dr. Raul aqui, Raul, procurador, advogado, não vai entrar na seara do outro colega, porque o Código de Ética da OAB e Disciplina da OAB, ele veda a gente ter que falar sobre o trabalho do outro colega, e não vou fazer isso aqui. A gente vai tratar do processo, mas não do trabalho do colega, do advogado dos professores, entendeu? E eu queria também te pedir um parêntese, para chegar até a sentença do juiz da nossa comarca, falar um pouco de forma objetiva, porque eu sei que o tempo também é curto, um pouco sobre a história do precatório. Porque as pessoas falam assim, precatório, tem outras que falam precatória, né? É um nome complicado, é um nome até esquisito, esse nome precatório. Mas as pessoas às vezes falam, o que é o precatório? Por que precatório? Que história é essa de precatório da educação? O precatório, Robson, é aquela requisição de pagamento. É um nome até de origem latim, mas é uma requisição de pagamento que quando você ganha uma ação, seja do município, do estado ou da União Federal, aquela verba que você ganhou e já está transitado e julgado, não cabe mais recurso, ela se transforma em uma requisição de pagamento que chama-se precatório. E o que foi que aconteceu? Lá em 2003, na época do prefeito Raimundo Guimarães, o ex-prefeito Raimundo Guimarães, ele tinha contratado um escritório em Salvador, que entrou com uma ação, percebeu-se que Rio Real tinha uma diferença de aluno, recebendo menor um valor por aluno. Eu até trouxe como exemplo aqui de valores. Em 99, por exemplo, Rio Real tinha recebido 94 mil de um valor em 99 com relação a um dos meses, em janeiro de 99, e o valor que a União devia naquela época de 1999 era 163 mil. Então, para você ver como a diferença estava gritante naquela época.
E essa é uma tabela que tem no processo, que está disponível também. E nesses valores que ficaram a diferença, e foi percebido isso no município de Rio Real, um processo longo, conforme eu estou falando aqui, desde 2003 esse processo estava na justiça. Rio Real venceu contra a União e esses valores que Rio Real tinha direitos se transformou em um precatório. Por isso esse nome precatório, que são valores que Rio Real tinha direito de receber e recebeu. E digo assim, recebeu uma parte, porque falta outra parte que depois eu vou falar para vocês sobre essa outra parte. Esse processo, ele veio correndo desde 2003, ficou durante o governo Carroça, em 2009 a 2012, eu já procurador, também buscando, junto com a primeira-dama na época, era a Secretaria de Administração da Dona Socorro, já entendíamos desse significado desses valores, já estávamos buscando, já estávamos indo até Salvador. Na época, Robson, o processo era físico, não é eletrônico como hoje. Então nós tínhamos que ir até o balcão da Vara Federal, nós tínhamos que conversar com o assessor da Vara Federal, nós tínhamos que ter audiência com o juiz federal, cobrando o andamento daquele processo de lá de trás. De 2013 a 2016, que aí foi uma outra gestão, esse processo praticamente não andou. Esse processo praticamente ficou parado. E talvez, se nesses 4 anos o processo tivesse andado como tinha que ter andado, esse pagamento pudesse ter sido realizado antes de 2020. Porque Carroça teve 2 oportunidades como prefeito, com esse precatório, de 2005 a 2009 e de 2009 a 2012. De 2013 a 2016 não era o prefeito Carroça. Quando o prefeito Carroça retornou em 2017, nós voltamos a cobrar mais uma vez o andamento desse precatório. E foi realizado o pagamento, a gente só conseguiu realizar esse pagamento em 2020. E graças também na época de a gente conseguir incluir na LOA, que é a Lei de Orçamento Anual da União Federal, em 2019, quando o relator da LOA na época era o deputado Cacá Leão. Conseguimos incluir esse pagamento em 2019 e recebemos esse valor em 2020. Esse processo, como eu te falei, foi desenrolado, recebemos em 2020 68 milhões e uma fração. Esse valor, como você falou aí de vídeos que foram publicados, etc. Só uma deixa na sua fala, inclusive a gente falando sobre vídeo, foi isso que falou ontem Ederaldo. Ele falou que, através do procurador do município, até tem um vídeo de Carroça também circulando, o senhor criou uma sensação dos professores que esse dinheiro seria injetado aqui no município e que os professores receberiam esse dinheiro. O senhor criou uma sensação. Como o senhor vê aí, de certa forma, essa afirmação aí de Ederaldo, falando desse vídeo, do senhor também de Carroça, que logo em seguida também lançou um vídeo? Por que eu discordo do presidente Ederaldo, que não foi uma criação de expectativa? Não foi criação de expectativa, presidente Ederaldo e todos que estão nos ouvindo, porque naquela época, desde quando você está falando dos vídeos que foram gravados, eu tenho uma consciência tranquila que naquela época o município estava incumbido, ou seja, tinha o objetivo 100% de ir atrás da busca desse rateio. Nós criamos, Robson, uma comissão. Essa comissão trabalhou sem parar, à noite, sem parar, para poder realizar o plano de aplicação. Inclusive agradeço aqui a todos os membros que participaram, inclusive o próprio Ederaldo participou da comissão. Nós conseguimos concluir esse plano. Esse plano foi difícil, foi de certa forma complexo, conseguimos realizar o plano. Esse plano hoje existe, até hoje é vigente. Tem um decreto do prefeito. Esse decreto hoje... esse decreto ainda existe? Existe. O decreto é vigente, é o decreto 170, de 3 de setembro de 2020. O decreto está aqui, ele ainda é vigente, ele ainda dá esse direito, esse plano de aplicação está aqui vigente. Então, nós corremos atrás, sim. Nós entramos com ação na Justiça Federal, Robson, buscando rateio. O município entrou contra a União Federal, buscando que aquele rateio de 60% fosse para os professores. Nós criamos, além de entrar com a ação, nós tivemos diversas reuniões com os professores e com a comissão, explicando como seria a forma do pagamento. Então, quando o Ederaldo disse que nós criamos expectativa, nós tínhamos todo o trabalho voltado para fazer o rateio. O que nos impediu, e aí eu vou ter que falar aqui já nessa seara,
foram os entendimentos dos tribunais de contas da União, que são os acórdãos, que as pessoas perguntam: o que é um acórdão, doutor Raul? Tem professor que chega para mim e diz: mas doutor, o acórdão do TCU não é lei. Nós temos uma emenda constitucional, que é a 114, e o senhor, quando fala do acórdão. E não só eu que falo, está na decisão do juiz. Está na decisão do juiz. Que, inclusive, ele falou aqui, Ederaldo, e que o procurador fez uma defesa profunda e técnica. Como se fosse uma defesa para dizer que o município estava totalmente contra o rateio. Robson, nós colocamos na defesa argumentos que são utilizados para justificar o motivo de não realizar o rateio. O município, que na época que o município foi citado, que alguns professores não entendem, o município contestou o pedido, o que é isso, contestar? Contestação, pessoal, é você apresentar uma defesa no processo. Se o município fosse citado, Robson, nesse processo, e não apresentasse uma defesa, o município ia ser revel. Foi profunda, foi técnica. Quem avalia essa situação da defesa ter sido profunda ou não, isso é uma interpretação que a Ederaldo está fazendo. Nós apresentamos no processo os argumentos do motivo de não conseguir fazer o rateio. O juiz entendeu da forma que o município apresentou a defesa, tendo em vista a jurisprudência, tendo em vista os julgamentos, tendo em vista o que o TCU diz. Isso é um entendimento que o juiz tem. Inclusive, o Ministério Público Estadual, nesse processo, foi contra também o rateio. O promotor da comarca de Rio Real, ele já tinha dado um parecer nesse processo também contra o rateio. O juiz julgou, é uma decisão de livre convencimento, como ele poderia considerar os argumentos dos professores, do advogado, ele também poderia considerar os argumentos da defesa. No entendimento do juiz, e tendo em vista os julgados sobre essa matéria, ele entendeu pelos argumentos da defesa. Mas o que nós apresentamos é o que está na sentença. E eu gostaria que todos tivessem acesso a essa sentença, para ler a sentença. Você, professor, que tem uma ação contra o município, e que às vezes você não tem um número do processo, você pode entrar no TJ Bahia, PJE, e digitar seu CPF. Vai sair seu processo e você pode ler sua sentença. E está lá escrito os 3 motivos que embasaram a decisão de Dr. Euler, do juiz da nossa comarca. É o município ter recebido esse valor antes da emenda constitucional 114. Na emenda constitucional 114, ele deixa claro, no artigo 5º, que os municípios que receberem os valores de precatório, 60% ficam destinados ao rateio. Só que qual é a questão? É dali para frente, não retroage. Nós recebemos o recurso em 2020, outubro de 2020. A emenda constitucional, professores, 114, ela é de dezembro de 2021. Eu vou dar um exemplo aqui simples. Por exemplo, Robson, você é um beneficiário de baixa renda do governo federal. Você compra uma casa hoje, no valor de 10 mil, financiada. Amanhã, hoje dia 2 de abril, amanhã, 3 de abril, sai uma lei, e nessa lei diz o seguinte: os beneficiários do programa de baixa renda que que adquiriram algum imóvel no valor de 10 mil, está isento do pagamento do financiamento. Veja, você comprou hoje, a lei saiu dia 3, amanhã. Você que comprou hoje, vai na Caixa Econômica e diz: eu vim aqui e quero minha isenção. O que é que o gerente vai dizer? Não, a lei foi publicada hoje, é daqui para frente, você comprou sua casa ontem. Você se sentindo no direito de querer também a isenção, você vai entrar na justiça para discutir isso. Porque eu que fiquei lá atrás não vou ser beneficiado e a lei só vale daqui para frente. Então, eu estou dando esse exemplo, a título bem simples, para explicar por que a emenda constitucional não retroage. E quem disse isso foi o TCU, que é o Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União, Robson, ele não pertence nem ao Poder Executivo, nem ao Poder Legislativo e nem ao Poder Judiciário. É um tribunal de controle externo, totalmente independente, autônomo. As suas decisões, os seus acórdãos, ele tem efeito de título executivo. Ou seja, o que às vezes algum professor fala: doutor Raul, mas o acórdão do TCU não é lei. Ele tem, a norma do TCU, ele tem um efeito, Robson, de se você não cumprir, você sofrer penalidades. Não só de ter contas desaprovadas, mas como você ser fiscalizado, ter auditoria interna e às vezes ter que ressarcir o valor. O que é ressarcir o valor? Devolver os valores.
O Tribunal de Contas da União, ele trabalha também em ações, em muitas das ações com a Polícia Federal, o TCU, em muitas das operações que ocorrem em alguns municípios, que é identificada uma irregularidade no TCU, ele aciona a Polícia Federal. Então, o que nós estamos falando aqui para você e para a população que está nos ouvindo, é que se vocês acham que o prefeito Carroça, e aí eu me coloco nisso, porque muitas pessoas falam, o prefeito Carroça segue a orientação do jurídico, o jurídico é o Dr. Raul, a Renconte, que é a contabilidade. Vocês acham realmente, aí eu falo diretamente para você, professor, você comerciante, você dona de casa, vocês acham realmente que se Carroça pudesse pagar, Carroça não pagaria? Carroça foi quem trouxe o Estatuto do Magistério, Carroça foi quem trouxe o Estatuto do Servidor Público, pagou os pisos dos professores de todos os anos. Carroça agora, a gente está fazendo um plano de cargos e salários esse ano, Robson. Nós estamos já previamente, já fazendo todo o levantamento para um concurso público esse ano. Então Carroça, ele sempre valorizou o servidor e principalmente os professores. Então, como que às vezes a gente chega pessoas para mim e falam, doutor Raul, como é que não vai pagar o precatório? É ano eleitoral, isso não pode. E vocês acham realmente que se pudesse pagar, Carroça não pagaria? Pela história que Carroça tem, por tudo que Carroça já apresentou, é realmente um impeditivo legal. E quando a gente fala que não tem segurança jurídica, é justamente com base nessa sentença que acabou de sair. Falando agora, para você que ligou o rádio agora, estamos com o procurador do município, doutor Raul Francis, falando sobre a polêmica dos precatórios agora. Agora, Raul, eu não posso deixar de fazer essa pergunta, né? Inclusive que a Roça teve aqui no ano, acho que foi no final de 2022 para 2023, dizendo que pagaria ainda antes, né, do final do ano, pagaria os professores. Muitos professores ontem, e aí vários professores, faça essa pergunta ao doutor Raul, já que ele vem no programa amanhã. Por exemplo, Cardeal da Silva, o prefeito Branco Salles, que inclusive conheci Branco Salles lá em Cardeal da Silva no evento, lá ele criou uma lei municipal e aí também, nós estávamos vendo também, o Ederaldo falou sobre isso, que poderia se criar uma lei municipal, levar até a Câmara, ser aprovada lá, que eu acredito que o Zé disse, iriam aprovar e ter segurança jurídica para pagar. Isso pode acontecer, por que não aconteceu? Pronto, Robson. O que acontece? Você falou aí de lei municipal. Antes de lei municipal, vou falar um pouco, como você falou, o que Carroça falou na rádio. Eu estava no dia que Carroça falou na rádio, foi até por telefone, não foi no estúdio não, ele ligou e deu esse anúncio. Para Carroça fazer aquele anúncio, nós tivemos diversas reuniões internas, nós tivemos diversas consultas internas, trabalho para chegar até aquele ponto do prefeito Carroça fazer aquele anúncio na rádio. E veja bem, a pergunta do professor, se o TCU não mudou o entendimento, continuava proibindo como continua hoje, por que Carroça falou aquilo? Eu acho que é essa pergunta que todos se fazem. Por que Carroça falou na rádio que ia pagar, mas o TCU continua da mesma forma dizendo que não pode? Sabe por quê, Robson? Porque na época nós estávamos enfrentando uma situação com o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal, para quem não sabe, é o Ministério Público que entra com ação, e essa ação pode ser uma ação de improbidade administrativa, pode ser até uma ação penal, para poder buscar, quem sabe, o recurso para ser devolvido, ou até o gestor responder por improbidade administrativa, no âmbito federal. Então, naquela época, o que é que acontece? Nós tínhamos uma nota do MPF, que saiu no ano de 2022, dizendo que os municípios que ainda tinham o recurso, eles poderiam fazer aquele rateio. Aí você pergunta, mas o TCU não mudou o entendimento? Não. Mas qual era o risco que nós tínhamos? Se o Ministério Público Federal, que é o órgão que pode nos cobrar na justiça, o ressarcimento ou até criminalizar o gestor, está dizendo que pode ratear, nós vamos comprar essa briga. Nós vamos enfrentar o TCU, porque o Ministério Público Federal está dizendo, né, na nota que não haveria problema. Então, criminalmente, improbidade administrativa, nós tínhamos certeza que nós não íamos responder. Mas durante aquela nota, até o anúncio do prefeito Carroça, aquela nota estava vigente. Por isso que ele falou no final de 2022. Durante os meses que a minha equipe, a equipe da Secretaria de Administração, do RH, a Secretaria de Educação, começou a se debruçar
em levantamento de folha, levantamento de dados para pagamento, o que foi que aconteceu? Um banho de água fria. O próprio Ministério Público Federal, por meio da subprocuradora doutora Lindoura, emitiu uma outra nota. Imagine, nós tínhamos uma nota do MPF, já preparando, fazendo todo o levantamento para pagamento, o Ministério Público Federal, o próprio Ministério Público Federal, reajustou a nota. E a nota é chamada disso. Vocês tenham consciência, o próprio Ministério Público disse, nota técnica reajustada. Ele reajustou a nota, dizendo, não pode mais. E qual é a nossa situação? E agora? O TCU é contra, porque ele entende que não é para ter o rateio. Diz que quem recebeu antes da emenda não pode. E nós recebemos antes da emenda. E agora o próprio Ministério Público Federal, que era a nossa válvula de escape, que nós tínhamos, já reajustou a nota, dizendo que não pode mais. Então nós tivemos que, no mês de março, comunicar, sentar, estudar de novo toda a situação e comunicar em abril ao sindicato. O presidente disse ontem que nós tivemos uma reunião dizendo que não ia pagar porque não tinha direito. E eu discordo do presidente, não teve essa reunião. Nós informamos ao presidente por ofício, no mês de abril, explicando sobre essa nota do Ministério Público reajustada, dizendo que agora o Ministério Público Federal não entendia mais que podia o rateio. A partir de abril, eu acho que o presidente ele tem que fazer essa lembrança aí, ele começou a entrar em contato com o advogado, marcou reuniões, e a partir daquele mês, assim, eles entraram com as ações. Então, houve essa comunicação, houve esse motivo, houve essa resposta, passando para o presidente do sindicato naquela época. Tem acontecido diálogo entre vocês? O presidente ontem disse que o diálogo com vocês é pouco, manda ofício, tentam falar e não conseguem. Vocês estão querendo impor tudo goela abaixo. Está havendo esse diálogo com o sindicato, doutor Raul? Está havendo, Robson. Isso aí não só parte do procurador, mas da própria Secretaria de Finanças, que ele citou aqui ontem, da própria Secretaria de Educação. O que é que acontece? Ele citou ontem sobre um ofício que foi enviado para a secretária Cida, que é a secretária de Finanças. Eu busquei informações com a secretária Cida, ela me informou que o último ofício que Ederaldo encaminhou, ele encaminhou não como presidente do sindicato, ele encaminhou como presidente da Câmara do Fundeb, que ele é o presidente do Fundeb. Está aqui, o ofício é esse, ele encaminhou solicitando algumas informações e está aqui a resposta da secretária. Ela informou que o que cabe à Secretaria de Finanças, ela encaminhou. Outros pontos que ele pediu no ofício não cabia à Secretaria de Finanças, outras secretarias iam passar as informações para ele. Então, há esse diálogo. O presidente ele tem livre contato comigo, a gente conversa por telefone. Essa semana eu precisei até de uma ata, de uma situação da eleição dele, ele me encaminhou. Então, se não está havendo esse diálogo, eu gostaria até que ele explicasse quais são as matérias que ele não está conseguindo as respostas, mas sempre a administração está voltada, inclusive o secretário de governo, o Rodrigo Bola, sempre está nessa questão de articular sobre essas informações. Agora falando sobre a respeito aí, né, que a gente está falando muito para que quem está nos ouvindo ligou agora, a gente está entrevistando o procurador do município. Então, o Ministério Público Estadual, não é isso? Ou federal? Federal. Negativo, o TCE, isso mesmo, também disse que não pode pagar. TCU. TCU. Então não tem como criar essa lei municipal. Pronto, sobre a lei municipal. Foi dito, eu vi uns vídeos antes do feriado, eu tive a oportunidade de ver uns vídeos, e eu vi ontem o presidente falar de lei municipal. Robson, na sentença do juiz, uma sentença que tem 7 páginas, o juiz fundamentou tudo na decisão. O Ministério Público tem 12 páginas no parecer, 12. E a sentença do juiz tem 7 páginas. Não tem na sentença do juiz, em momento algum, não tem isso escrito na sentença. Isso eu digo a vocês, professores, população de Rio Real, vereadores que estão nos acompanhando. Não tem na sentença o juiz dizendo que precisa de uma lei municipal. Não tem isso na sentença. O que tem na sentença é falta amparo legal. Na interpretação do presidente, dizer que falta amparo legal é porque falta lei municipal. O recurso de Rio Real foi recebido antes da emenda constitucional 114, então não está coberto pela emenda.
E a outra justificativa do juiz, existem normas que proíbem, inclusive, acordos do TCU, que é o Tribunal de Contas da União. Quando o juiz diz que falta amparo legal, na visão do presidente, Ederaldo, e talvez orientado pelo jurídico, é que falta uma lei municipal. Veja bem, Robson, o juiz citou na sentença 2 casos julgados aqui na Bahia. Um de Lençóis e um de Santa Luz. Está lá na decisão. Eu tive a curiosidade e tive a cautela de olhar esses 2 processos. O de Santa Luz e o de Lençóis. No de Lençóis, tinha lei municipal. E mesmo assim a juíza disse que não vale a lei municipal, porque tem que seguir a orientação federal. Em Lençóis tinha lei municipal, não resolveu. Já em Santa Luz, o juiz que julgou diz, independente de ter acesso ou não à lei municipal, também não era o caso em Santa Luz. O que o município entende, e aí em reuniões do nosso jurídico, é que uma lei municipal aqui em Rio Real seria apenas para regulamentar o pagamento. Não é para autorizar o pagamento. Entendeu, Robson? Ou seja, se o TCU mudar o entendimento lá em Brasília, dizendo que esse rateio pode cobrir quem recebeu antes da emenda, nós vamos enviar uma lei para a Câmara para regulamentar o pagamento. O que é regulamentar o pagamento? Mostrar quem tem direito, quem é de 1997, quem começou em 98, quanto é que vai ser para cada um, qual é a conta que vai ser depositada, quem tem mais tempo, quem tem menos tempo, quem é 40 horas, quem é 20 horas. Então, essa lei não é para dizer, eu autorizo, os vereadores autorizam o prefeito pagar, porque vai ser uma lei inconstitucional. É uma lei que, quando a gente fala lei municipal, e eu acho que ontem o presidente não deixou claro, seria uma lei para regulamentar o pagamento, não é para autorizar. Porque se for para autorizar, você está desculpando para autorizar pagamento. Vai ser mais uma tentativa que não vai ter resultado. Essa lei municipal entendemos que seria para regulamentar o pagamento e não para autorizar. Existem casos, como acabei de dizer, em Lençóis, existia uma lei municipal que autorizava e o juiz de lá, uma juíza até, entendeu que não era válida, que tinha que seguir o entendimento federal. E na cidade, no caso da cidade aí de Cardeal da Silva, que lá o prefeito aconteceu fazendo pagamento, ainda corre do prefeito ser penalizado lá na cidade de Cardeal da Silva? Como o senhor vê esse processo lá de Cardeal, que ele pagou lá? Por que aconteceu isso? Pronto. Eu vou falar de Cardeal da Silva e vou citar, vou falar de Cardeal, mas no sentido de falar de todos os municípios. Porque, às vezes, os professores, eles encaminham notícias, e às vezes a própria população encaminha notícias de municípios que se pagaram, ou municípios que enviaram projeto de lei, ou municípios que estão fazendo levantamento. Veja bem, em 2017, na época de 17 e 18, alguns municípios conseguiram realizar o pagamento, conseguiram realizar o rateio. Naquela época, o Tribunal de Contas da União entendia que podia pagar, fazer o rateio. Naquela época, poderia fazer o rateio. Lembre que nós recebemos em 2020. Mas naquela época, 17 e 18, era possível fazer o rateio. Naquela época, muitos municípios pagaram. Muitos municípios fizeram o rateio. Tendo em vista, Robson, a forma que foi feita o rateio, que muitos prefeitos fizeram de qualquer forma, deu 50 mil para um, 10 mil para um, 40 mil para outro. Naquela época, não tinha um critério para fazer o rateio. Por isso que depois o tribunal começou a restringir, começou a segurar um pouco, até proibir. Porque os prefeitos estavam fazendo um rateio de forma aleatória, não tinha nem plano. Teve um município que pagou, na época, 17, 18, que nem fez plano. Escolheu e pagou como quis. Naquela época, não tinha um ordenamento regrando isso. Depois que começaram esses pagamentos e essas denúncias, o tribunal restringiu e começou a proibir, até que chegou no último acordo proibindo. O que acontece? Quem recebeu agora, antes da emenda, está vedado pelo acordo do TCU, porque recebeu antes da emenda. Quem recebeu depois está pagando. Aí você me pergunta, mas quem recebeu antes da emenda e depois de 18 e pagou? Cada município tem sua realidade. Cada município tem o seu risco. E é um risco alto que está correndo. Porque se o município A ou B pagou, mas aceitou correr aquele risco, que eu digo, é um risco alto. Por que é um risco alto, Robson? E às vezes eu me pego surpreso de pré-candidatos e pré-candidata que dizem em entrevista e dizem em podcast que pagaria porque aqui na região pagou e não teve nada.
são duas situações. Ou fala isso de forma eleitoreira, para ter um ganho eleitoreiro, ou fala isso porque tem um desconhecimento de gestão pública. Porque as consequências jurídicas, elas não vêm agora, elas vêm mais tarde. Nós temos como exemplo situações aí de ex-prefeito tentando se regularizar judicialmente para poder ser pré-candidato, que ainda não resolveu, ex-prefeitos que são réus em ações, que são agora de 2014, 2015, está virando réu agora em 2024, 2023. Então as consequências jurídicas, elas vêm depois, porque nós sabemos que a justiça brasileira ela é lenta, ela demora para acontecer, mas as penalidades acontecem. Dizer que esses municípios que pagaram, entre eles, Cardeal da Silva e qualquer outro, possa sofrer uma consequência jurídica, inclusive a Alagoinhas, possa sofrer uma consequência jurídica, não sou eu que vou dizer. Isso aí é o que o futuro vai trazer. Mas correr esse risco, não é só o prefeito que iria correr, caso pagasse errado. Procurador, secretário da Educação, secretário de Finanças que assinou o pagamento, e os professores, e os vereadores que se aprovarem uma lei também, que o Ministério Público entender que foi de comum acordo. Então assim, Robson, existe uma consequência jurídica que ela não vem agora. Ela pode vir depois. E nessa situação hoje que nós entendemos, é que o risco é muito grande. E alguns prefeitos, como você falou, quiseram correr esse risco, que na nossa avaliação a conta vai chegar. Deixa eu fazer mais uma pergunta, porque aqui nós não podemos guardar. Muitas pessoas falando aí, e é uma pergunta que toda Rio Real faz também. Hoje esse dinheiro não vai ter que ser pago aos professores, nesse rateio. Esse rateio está criando juros e muitas pessoas, inclusive aí, parece que pré-candidatos, até mesmo é disso, falaram, né, que esses juros estaria indo para a prefeitura. Esse dinheiro, o que é que vai acontecer com esse dinheiro, doutor Raul? Esse valor, que é um valor alto, o que é que vai acontecer com esse dinheiro? A prefeitura vai poder gastar, investir na educação. A prefeitura está usando esses juros que está, né, em cima desses milhões aí em benefício próprio. O que é que está acontecendo? Robson, uma parte do valor, saiu uma nota já da prefeitura, depois da decisão do juiz, saiu uma nota da prefeitura confirmando e, mais uma vez, reafirmando o compromisso da gestão de que esse valor está reservado. Esse valor vai ficar reservado. Porque alguns professores até entraram em contato comigo dizendo o seguinte: doutor Raul, já que os professores perderam aí a ação, o município vai agora usar o recurso, já porque entende que não tem direito? Não vai usar o recurso. O recurso vai ficar reservado. Isso é uma demonstração, inclusive o presidente disse ontem isso aqui, ele confirmou que é um ato até da gestão que ele parabeniza, é deixar reservado esse valor. Por quê, Robson? O entendimento do Tribunal de Contas da União, ele pode mudar. O Tribunal de Contas da União é um tribunal político. Muitos dos ministros que estão ali foram senadores um dia desse. E nós tínhamos conversas de que com a eleição do presidente Lula, era uma esperança de que aquele tribunal tomasse um novo entendimento, uma nova corrente política. Então ainda existe a possibilidade dos professores receberem esse precatório. Então é isso que eu vou explicar. Na nota da prefeitura está bem claro lá. Peguem, entre no Instagram da prefeitura, está lá a nota. Eu confirmo aqui a nota. Na nota diz, os valores vão ficar reservados, ou seja, o prefeito não vai gastar o valor que está reservado para os professores, está numa conta específica. Segundo, se houver mudança do entendimento do Tribunal de Contas da União, vai ser pago, se o Tribunal de Contas mudar. E aí você me diz, doutor Raul vai de novo na rádio, dizer que vai correr de novo ao TCU, mas não só cabe ao doutor Raul. Nós tínhamos aí um deputado, Fernando Rodolfo, de Pernambuco, ele praticamente era sozinho brigando no Congresso. Nós tivemos na CNM diversas vezes, na Confederação Nacional do Município, cobrando, na época, uma ajuda da CNM junto ao TCU, e o coordenador na época, lá, o doutor Rodrigo, que ainda até hoje é o coordenador jurídico da CNM, dizia: doutor Raul, você é o único que vem aqui falar isso. Os municípios que vêm aqui é para dizer que não é para mexer nisso aí. E o senhor vem aqui dizendo que quer mexer no TCU para ver se autoriza esse rateio de quem recebeu antes da emenda. Então, não adianta a gente brigar sozinho. O TCU, conforme eu estou falando aqui a você, é um tribunal de contas da União, é um tribunal técnico, mas é formado por pessoas políticas. Muitos que estão ali são senadores, são ex-ministros. Então a gente precisa sim cobrar um novo entendimento do TCU. E aí você me pergunta, esse novo entendimento, ele pode vir ainda esse ano? É claro que pode.
Depende da nossa ida a Brasília, depende da nossa pressão. Nós estamos já agendando aqui para maio, nós estamos indo em maio no Tribunal de Contas da União, buscar, cobrar e buscar esse novo entendimento para não prejudicar os municípios que estão com dinheiro guardado, como o Rio Real. Agora, se não houver uma mudança do TCU, do acórdão, não tem como realizar esse pagamento. Inclusive está na decisão do juiz dizendo isso. Não é Dr. Raul que está falando isso, não é Carroça que está falando isso. Existe uma sentença judicial dizendo que Rio Real recebeu antes da emenda constitucional. Existe uma sentença dizendo que tem acordos do TCU dizendo que não pode. Então, como que a gente vai realizar um pagamento se o TCU não mudar o entendimento? Deixa eu insistir nessa pergunta que os professores estão aqui na nossa live. Inclusive, estamos ao vivo no @Robson Topadian 36. Também vamos estar colocando essa entrevista na íntegra também no nosso canal no YouTube, Topadian Quer. E os juros desse dinheiro está sendo usado, está lá rendendo esse dinheiro ou está sendo usado para obras aqui na educação? Os 40% do valor, Robson, e esse valor que está sendo usado em obras, como você acabou de citar, ele está sendo usado da parte que cabe ao que o município tem direito de usar. A parte do professor, ela está depositada e esse valor que está depositado está rendendo juros e o valor que está rendendo juros do valor que está depositado é do professor. Não está sendo usado os juros também para nada? Os juros da conta específica do professor está lá, mês a mês. Tem muita gente dizendo aí, algumas pessoas em redes sociais, que esse juro a prefeitura estava colocando também para ser usado em obras. Então os juros continuam rendendo junto lá com esse dinheiro, que como você falou, vai se mudar o entendimento, pode ser que ainda seja pago os professores. Há uma possibilidade remota, como você falou, no tribunal político, então os juros continuam lá rendendo com esse valor que está separado, 60%, é isso? Hoje, eu conversei com a secretária antes de vir para o programa ontem, tem mais de 22 milhões depositados em conta. Esse dinheiro rende dia a dia na aplicação. Deixa eu lhe perguntar, fazer uma pergunta, Raul, porque nós já estamos chegando aí, já passamos inclusive. O senhor participou aqui há mais ou menos uns 2 meses e falou a respeito de um novo embate aí com a União, em busca de sobras e precatórios, eu não me lembro bem. E aí, deu em quê? Que ninguém nunca mais falou sobre isso. Ganharam, não ganharam, foi o que aconteceu. Então, Robson, eu queria dar essa notícia por último, só para concluir aqui na parte da fala de Ederaldo, só um parênteses, vou ser bem objetivo. Ederaldo falou que o prefeito está cumprindo tabela, está em final de carreira. Eu discordo do que o presidente falou. O prefeito Carroça, inclusive recentemente passou por uma operação, ainda está se recuperando, em momento nenhum deixou de trabalhar, está buscando resolver todas as demandas do município, está se esforçando ainda mais depois de ter ficado acidentado. É um prefeito que não para 24 horas, só pensa no município, corre atrás, viaja, mesmo com aquela perna quebrada, para tentar trazer benefícios para o nosso município. Então, quando ele fala que o prefeito Carroça está cumprindo tabela, que está em final de carreira, eu acho um desrespeito com o prefeito pela história dele e atinge todos os servidores, inclusive a classe que ele representa. Ele desrespeita a própria classe que ele representa, porque os servidores eles estão dando o máximo. É o último ano de governo e, por incrível que pareça, Robson, é um dos anos que a gente mais trabalha, porque tem que deixar tudo certo para quem vem aí o próximo gestor. Domingo agora eu quero parabenizar, não vou falar nomes, servidores que estavam trabalhando domingo e por livre e espontânea vontade, eles sabem quem são. Parabéns para vocês, servidores, que estavam trabalhando domingo de Páscoa para trazer um resultado hoje, que é na terça, que vai ser uma entrega aí que vai ter no loteamento Lira, e eu parabenizo esses servidores que no domingo estavam trabalhando. Isso é cumprir tabela? Isso não é cumprir tabela. Nós estamos trabalhando dia a dia para trazer mais benefícios de interesse da nossa população. Então, me desculpe, presidente, você falar isso. Eu acho que você se equivocou. Ao contrário, nós estamos trabalhando mais. Você vê aí Rio Real, várias obras acontecendo ao mesmo tempo, várias outras situações. Nós estamos preparando, Robson, um plano de cargos e salários para ser enviado esse ano. Ah, mas é ano eleitoral. E ano eleitoral não trabalha, não? Então a gente só vai trabalhar de 2 em 2 anos, porque tem um ano que é eleição de deputado e tem outro ano que é eleição de prefeito. Então a gente só vai trabalhar de 2 em 2 anos? Não. Temos que trabalhar os 4 anos. É ano de eleição? É, mas a gente não vai parar de trabalhar. Então nós temos o plano de cargos e salários em andamento e o concurso público que está também sendo feito o levantamento para ser publicado ainda esse ano. O doutor Raul pergunta aqui, esse valor que seria rateado, as pessoas que estão lá na conta,
O valor é 22 milhões, é 68 milhões. Quanto é que está lá rendendo? Na conta específica dos professores hoje tem mais de 22 milhões. Mais de 22 milhões. Vamos lá, doutor Raul, porque ainda tem de vencer dois comerciantes, tem só 5 minutos. Essa luta aí com a União deu em quê? Dessa nova luta aí, esse embate, esse quebra de braço com a União, deu em quê? A gente tem 5 minutos. Pronto, 5 minutos. Só outra informação de Ederaldo. Ele disse que a gente não vem concedendo licença só para quem é ligado ao governo. Somente a quem é ligado ao governo. Mais um equívoco do presidente. Eu estou com uma licença aqui, Robson, que serve de exemplo. Eu não estou dizendo que é só essa. Serve de exemplo para mostrar aqui a você, mas eu não quero que mostre aí na câmera. Vou passar aqui para você. Veja quem é a pessoa. É uma pessoa íntima ligada a um líder adversário da oposição. Veja que o prefeito concedeu a licença-prêmio dessa pessoa, pode vir aí ao lado, 1º de fevereiro, lá no final. Isso, estou vendo aqui. 1º de fevereiro, o prefeito concedeu a licença-prêmio a esta professora, que é uma pessoa intimamente ligada a um adversário político. Então, mais uma prova de que não é concedida licença-prêmio. Licença-prêmio... Não está havendo pessoas sendo beneficiadas Não. Simplesmente por ser da família. Vamos dizer assim, da família 11. E licença-prêmio é uma situação complicada, porque às vezes vários servidores querem naquele momento. Então você tem que ver quem tem quem tem 2, quem tem 3, para tentar conseguir conceder. Voltando para falar um pouco só dessa questão, Robson, da defesa do procurador. Talvez muitos professores pensassem assim: o advogado entra na justiça, o município faz uma defesa ou faz um acordo e está tudo resolvido. Gente, nós temos que ter cuidado que nós estamos falando de uma coisa séria, que é o Poder Judiciário, é a Justiça. O município, quando ele apresenta uma defesa, ele apresenta os argumentos de não poder pagar. Não existe uma combinação. Eu não sei se isso transpareceu para algum professor, que havia uma combinação de entrar, defende, resolve. Não existiu combinação nenhuma com relação a isso. Não teve combinação com o sindicato, não teve combinação com o advogado, nada. É um direito de vocês entrarem na justiça e é um dever do município apresentar sua defesa. Se existisse combinação para isso, Rob, seria até um crime. Se a gente tivesse que, não, entra, a gente não se defende ou faz uma defesa mais ou menos e está tudo resolvido. E outra coisa, a nota do MPF, ela proíbe acordo, viu? Que muitas pessoas dizem, e por que o município não chamou para acordo? A própria nota reajustada que eu falei, que foi a nota que levou toda essa problemática. A nota do MPF, eu vou disponibilizar aqui, quem me mandar mensagem no WhatsApp, eu encaminho. Ela diz lá, mesmo por acordo, não pode. Mesmo que houvesse acordo, não podia fazer o pagamento. E agora falando dessa novidade que você falou, que você relatou, eu citei isso na última entrevista e muitas pessoas disseram, mas é mais uma promessa, é mais uma situação, e isso não pode falar isso agora para os professores que já estão sofrendo. Mas, gente, eu tenho que falar isso. É um direito de vocês. Lá atrás, quando nós estávamos brigando na justiça para receber um valor do precatório, nós recebemos uma parte, porque a União concordou, já em cima do cálculo do perito, que aquele valor que nós entendíamos que tínhamos direito, que na época era 33 milhões, a União concordou. Ficou, Robson, um saldo aí de quase 8 milhões para a gente receber depois. Continuamos brigando com esses 8 milhões. E agora, recentemente, em março, a União Federal entrou com um recurso e perdeu. Ou seja, o município agora, em cima dessa decisão, que a União tentou mais uma vez recorrer, que é um recurso especial que a gente chama, o desembargador, isso está correndo no TRF, que é o Tribunal Regional Federal, nós vencemos mais uma vez agora a decisão recente, agora de março, está aqui, e se não houver mais recurso, se a União ainda não insistir nisso, porque esse a gente entende que seria o último recurso para eles recorrerem, nós vencemos para agora vir essa parte. Atenção, Rio Real, que fala o procurador do município, mais uma luta, 8 milhões que a prefeitura aí nessa luta com a procuradoria conseguiu. E agora seria a última... Agora a pergunta que não quer cair, e esses 8 milhões vai ser rateado com os professores ou vai ser essa novela do precatório aí desse 60%? Como é que vai ser? Vai ser rateado com os professores? Vai ter essa briga novamente? Como é que vai ser? Esses 8 milhões, Robson, é sem corrigir. E se você vai ter que ainda vai ter a correção? Vai ter correção. Esse valor está de 2012. Esse valor vai ter que ser corrigido
Com certeza, não sou eu, Raul, que vou dizer qual é o valor, vai ter que passar por uma perícia, vai ter que ser feito um levantamento. E esse valor agora que a gente vai brigar para receber logo, esse valor é um novo precatório, que a gente está chamando do novo precatório. Esse pode fazer o rateio sem problema, porque já é depois da emenda. Então, atenção, professores de Rio Real, ainda há esperança. Segundo o procurador Dr. Raul Francis, 8 milhões, e ainda vai ter correção desse valor, e esse não vai ter problemas para ser rateado com os professores de Rio Real. Pelo menos uma notícia boa nesse momento. 8 milhões que vai ser corrigido monetariamente, e aí esse vai ser dividido, rateado, quer dizer, dividido entre os professores. Vai demorar? Ou você, como é que vai ser que vai acontecer esse valor? Essa decisão, Robson, saiu agora 18 de março. Eu estava esperando para vir no seu programa para falar. Cabe recurso ainda dessa decisão, mas aí é uma questão que vamos aguardar, se a União ainda insiste, porque cada vez que a União demora, mais rende juros. Então vamos aguardar, ver se a União ainda entra com outro recurso. Se não entrar, aqui vai para a fase de execução. O que é fase de execução? Que eu falei que não ia usar palavras difíceis, né? É a gente agora ir para a cobrança. Dizer o seguinte, ó, ganhamos, já transitou em julgado, agora vamos executar, vamos agora receber. Só que, como eu falei, o nome precatório lá no início da entrevista é aquela situação, vai para a fila. A gente tem que incluir na LOA da União Federal para receber esse valor. Aí você me pergunta, vai depender agora de quê? Do andamento desse processo. Mas eu digo a vocês, é mais uma vitória. Eu não vou parar de dizer, doutor Raul é contra os professores, doutor Raul fez uma defesa que foi contra os professores. Não é isso. Nós apresentamos os argumentos para o juiz, o porquê de não pagar. O juiz poderia ter entendido que poderia, ou poderia ter entendido que não poderia. Ele entendeu que não poderia pagar. É uma decisão judicial. Como ontem o presidente falou, vai recorrer. Vamos aguardar no Tribunal de Justiça, agora que vai para o Tribunal de Justiça. Se o Tribunal de Justiça, Robson, mudar a decisão do juiz daqui, o município de Rio Real não vai recorrer, vai concordar com o tribunal. E se houver uma mudança de entendimento do TCU antes do julgamento do tribunal, se for mais rápido a mudança do entendimento, a gente vai seguir o entendimento do TCU, sem nem esperar o julgamento do recurso no tribunal. Agora, esse novo precatório que eu digo a vocês, professores, por mais que tenham pessoas que estejam ao seu lado, e aí é um recado para vocês, por mais pessoas que estejam ao seu lado dizendo que estão brigando pelo precatório, muitas dessas pessoas nos bastidores estão trabalhando contra. Vocês podem ter certeza disso. Dr. Raul falou isso, tem prova? Tenho prova. Tem muita gente que diz que está brigando por vocês, que está na luta, e nos bastidores da política é contra. É contra. Sabe por que é contra? Porque se houvesse pagamento, o beneficiário politicamente seria quem? A gestão. Então, eu tenho prova do que eu estou falando. Tem muitos desses aí que são contra, estão ao seu lado, ao lado de vocês, mas são contra o pagamento. Vamos lá. E não vou não parar. Nós vamos correr, nós temos audiência no TCU em maio, vamos até o TCU, e sobre esse novo precatório, não vou descansar um dia até o dia 31 de dezembro de 2024 do governo Carroça, enquanto a gente não correr atrás desse novo precatório. Para a gente finalizar, atenção Rio Real Bahia, e esse ano vamos ter concurso público em Rio Real, ou é só promessa? Vai ter concurso público em Rio Real esse ano, doutor Raul, o senhor que falou aqui, está preparando tudo, inclusive o Ministério Público, saiu nota do Ministério Público, vai acontecer o concurso público em Rio Real em 2024, doutor Raul? O concurso, nós já contratamos uma empresa, a empresa já está trabalhando, está para entregar uma parte do material já agora em abril. Por ser ano eleitoral, não é impedido de ter o concurso. O que a lei eleitoral veda é você dar posse em uma data específica, que seria em julho, mas o concurso ele pode ser realizado sim em ano eleitoral. O plano de cargo e salário ele pode ser feito no ano eleitoral, sim, pode ser feito. E essa empresa está fazendo esse levantamento, foi contratada para isso. Eu estou acompanhando de perto todo o trabalho dessa empresa. Não é porque o Ministério Público entrou com a ação e o juiz deu a decisão, não é isso, até porque nós recorremos da decisão. É uma decisão do prefeito. Até porque na decisão do Ministério Público, ele queria de uma certa forma que todos os nomeados teriam que ser exonerados, todos os contratados teriam que ser rescindidos os contratos. Não é isso. Dessa decisão nós recorremos. Esse concurso é uma decisão do prefeito Carroça.
Doutor Raul, um abraço, não temos mais tempo, ainda tem 2 blocos comerciais. Se fosse continuar a entrevista, ia ser 3 horas de entrevista, teria muito papo. Mas Deus, para esclarecer todas as dúvidas das pessoas. Olha, tem muitas pessoas aqui pedindo áudio. O áudio, nós temos a entrevista no Instagram e lá no Topadinho Cast, lá no YouTube. Um abraço, doutor Raul, não tem mais tempo para agradecer aqui a Ninho de Vivi, Rodrigo Bolinho, um amigo aqui, como é o nome? Doutor Evanilton. Doutor Evanilton aqui também com a gente. Agradecer ao senhor e a entrevista está na íntegra lá no Instagram e também no Topadinho Cast, que é mais um canal para vocês. Tá? Um abraço, doutor Raul. Obrigado a quem me acompanha aqui, Ninho de Vivi, assessor de gabinete, secretário de governo Bolinha, assessor da Procuradoria, doutor Evanilton, você pelo espaço, JC, todos da equipe. Um abraço para todos aí, estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Um abraço a toda a população de Rio Real. Valeu, gente. Um abraço a todos vocês. A gente vai ter que finalizar agora. Vamos ter 2 blocos comerciais, mas ainda teremos mais novidades sobre esse novo precatório. Vamos estar aqui sempre trazendo novidade que saia rápido e que seja pago os professores e também, quem sabe, né? Lá em Brasília é mudado esse entendimento e também esse precatório seja pagado aos professores. Com reportagens de Diego Oliveira, Dário Moreno, na sonoplastia, Lindomar Araújo, produção de JC, direção de Alexandre Góes, apresentação de Robson Nascimento. Esse foi mais um Jornal da Real. Vem o show da manhã, meio-dia tem Matos Além Campos e, claro, Jornal da Real, segunda edição. Um abraço, gente. Tchau, tchau.